E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar a partir de agora. Creio que a maioria esteja sabendo, né? Ontem o Cruzeiro enfrentou a Caldense lá em Poços de Caldas, venceu por 1x0 o gol do Regis, mas isso não foi suficiente para a gente se classificar, né? O Cruzeiro precisava vencer pelo menos por 3 gols de diferença e com isso a gente foi eliminado da semifinal do Campeonato Mineiro. Com a 5ª posição na tabela, o Cruzeiro vai disputar o troféu Inconfidência já no próximo final de semana contra o Patrocinense e após a partida o treinador Anderson Moreira falou de algumas questões que eu acho importante a gente destacar. Ele definiu essa não classificação para a semifinal como uma frustração, mas também lembrou que na temporada passada o Cruzeiro foi campeão mineiro e terminou o ano rebaixado. Então se a gente inverter a lógica e no final dessa temporada tiver o acesso de volta para a Série A, eu tenho certeza que ninguém vai estar lembrando de Campeonato Mineiro e eu concordo com a análise dele de que o Cruzeiro não foi um time desorganizado em campo. De fato, as jogadas não fluíram, o Cruzeiro não teve uma grande apresentação, mas existem outros fatores que não necessariamente a organização para justificar isso. O campo muito ruim, a qualidade do adversário, o cansaço maior do time do Cruzeiro também, afinal a Caldense fez os seus 2 jogos em casa, né? O Cruzeiro precisou pegar uma viagem longa de ônibus até lá. E eu acho positivo que até alguns jogadores experientes do Cruzeiro que falaram após a partida, casos do Jean e do Fábio, pontuaram que estão enxergando uma evolução no time do Cruzeiro, mas também que o time precisa melhorar muito mais para disputar a Série B. E eu acho perfeito isso, eu acho que a gente de fato está evoluindo, mas tem um longo caminho a percorrer até ser de fato uma equipe competitiva e que vai jogar para ser protagonista pelo acesso. No entanto, eu discordo das reclamações do Anderson com relação à inversão de mando no jogo anterior da Caldense, né? Aquela partida contra o Tupinambás, que eles venceram por 4x0, era para o jogo ter sido de Juiz de Fora, mas como não tinha condição de jogar por lá, o jogo acabou sendo sediado lá em Poços de Caldas mesmo. Acho que o Cruzeiro é um time grande demais para chorar por algo assim, e se for para olhar friamente, de fato sim, houve uma inversão no mando de campo. Mas vamos lembrar, a gente está numa pandemia, de toda forma, não teve torcida em qualquer um dos estádios, o time do Tupinambás era horroroso mesmo, tanto que foi o pior time do Campeonato Mineiro. Achar que em outro estádio o resultado teria sido muito diferente, eu acho que é uma ilusão, tá? Então, assim, realmente não consigo me lamentar por isso. E essa falta de credibilidade do Campeonato Mineiro, né? Até porque a Federação Mineira nunca escondeu de ninguém que tem uma predileção e sempre puxa o saco, sempre favorece o nosso rival, eu acho que é até mais um favor que torna essa eliminação ainda menos relevante. Sobre o Inconfi Champions, né, o troféu Inconfidência que o Cruzeiro vai disputar a partir do próximo fim de semana contra o Patrocinense, o técnico disse que não tem nenhum desejo de conquistar essa taça. E aí eu discordo um pouquinho desse discurso, tá? Porque acho que o comandante nunca deve virar e falar que a próxima partida não tem importância, porque isso acaba desmotivando de certa forma os atletas. Eu sou totalmente a favor de que ele teste outras opções, que gire o elenco, se quiser jogar com o time todo reserva, eu acho que tá tudo jóia também, não tem o menor problema nisso tudo. Mas ele falar assim publicamente que o jogo não importa, né, pode fazer com que os jogadores tenham uma postura descompromissada em campo, sejam titulares, sejam reservas, e no final das contas isso vai ser negativo pro próprio Cruzeiro e para a própria preparação para a Série B, que é o que realmente importa. Por fim, o técnico também falou do interesse de ter jogadores mais maduros no setor ofensivo do campo, e aí naturalmente o nome do Arthur Kaique volta a ganhar mais força, né? O Cruzeiro quer o atleta, mas a falta de dinheiro é um empecilho. O Al-Shabaab da Arábia Saudita quer uma grana para liberar esse atleta e não estaria disposto a emprestá-lo sem custos para o Cruzeiro. Uma outra alternativa poderia ser o Ferreira, que é um jogador de 22 anos que pertence ao Grêmio, e segundo o portal UOL, o Cruzeiro tem interesse na sua contratação e já procurou o Grêmio buscando um acordo. É um jogador veloz, fez gol contra o Cruzeiro no ano passado inclusive, e a briga dele com o Grêmio atualmente é porque ele não chegou a um acordo para renovação de contrato e o time gaúcho mandou ele para a equipe B. Aí ele entrou na justiça contra o Grêmio por constrangimento e coação, tá? Então, como o Cruzeiro buscou o Grêmio, eu acho que essa possibilidade de negócio seria ter o atleta por empréstimo, né? O contrato dele com o Grêmio atualmente vai até o meio de 2021, mas tá rolando esse imbróglio na justiça e sair por empréstimo, talvez renovar o contrato por mais um ano, poderia ser uma decisão para ficar bom para todo mundo. Agora, pensando tecnicamente no jogador, o Ferreirinha, apesar dele ter feito um gol contra o Cruzeiro no ano passado, realmente não é um jogador que me salta aos olhos, tá? Ele já faz 23 anos nessa temporada, no final do ano, agora em dezembro. Ele tem 13 jogos pelo profissional do Grêmio e 2 gols marcados.
rodou em vários empréstimos, nunca se firmou em lugar nenhum, então eu realmente preferia que o Cruzeiro apostasse nos nossos jogadores jovens do que trazer outro Jonathan Robert. Uma novela que está perto de ser encerrada e com um final feliz é a respeito do lateral direito Daniel Guedes. Segundo o pessoal da Rádio Itatiaia, ele está em Belo Horizonte desde anteontem, né, desde terça-feira, inclusive já fez lá o exame do Covid e está aí por detalhes burocráticos de ser anunciado como novo jogador do Cruzeiro. O Santos teria finalmente aceitado emprestar o jogador sem custos, mas ainda não foi definido o período desse empréstimo. Pode ser até o final dessa Série B, pode ser até o meio do ano que vem ou até dezembro de 2021. Ele ainda tem que passar pelos exames médicos antes da assinatura de contrato, né? E como essa negociação já teve muitas idas e vindas, eu acho que a gente deve manter cautela, mas se de fato assinar, acho que o Daniel Guedes é um bom nome, é um lateral direito que tem uma característica diferente do Cáceres, é um jogador com mais qualidade ofensiva até, e acredito que a gente vai estar bem servido nessa disputa por posição na direita. Na esquerda é que a gente ainda tem mais dúvida. Por fim, falar um pouquinho das dívidas do Cruzeiro com a União. Ontem o clube divulgou uma coletiva do departamento jurídico explicando um pouquinho essa situação que o Cruzeiro está vivendo. Segundo o advogado João Paulo Almeida de Melo, que representa o clube, o Cruzeiro tem um débito de quase 330 milhões de reais com a União, mas tem alternativas para equacionar essas dívidas. Tem algumas questões burocráticas aí na tentativa do Cruzeiro voltar ao Profut, como o fato da dívida não ter sido consolidada e pelas regras do programa, nenhum clube poderia ser excluído do Profut antes dessa consolidação, mas o principal argumento que o Cruzeiro tem é o fato de, em meses anteriores, o clube ter pagado parcelas num valor superior ao devido, né? Então, basicamente, o Cruzeiro constituiu ali um crédito e esse valor que a gente pagou a mais é o suficiente para arcar com os meses que a diretoria passada simplesmente parou de pagar o Profut. Então, de certo modo, o Cruzeiro não estaria devendo porque conseguiria quitar esse período em atraso com o crédito que a gente já tinha. Essa é a principal estratégia do Cruzeiro para voltar ao Profut. E segundo o advogado, caso essa proposta não seja aceita, o Cruzeiro também tem outras alternativas. Ele até falou da transação tributária, que é uma coisa nova que eu não entendi muito bem qual é a mecânica de funcionamento, tá? Mas segundo ele, poderia reduzir a dívida do Cruzeiro em até 1/3. E vocês devem ter visto hoje, que saiu aí nessa quinta-feira, notícia de que a Justiça emitiu aí uma ordem de execução de uma dívida do Cruzeiro de mais de 29 milhões, que se o Cruzeiro não pagar em 5 dias, pode ter aí seus bens penhorados. Certamente o clube vai recorrer dessa decisão, assim como recorreu daquela semana passada, né? Que era um valor menor, era um valor ali de 7 milhões e o time tinha 5 dias. O Cruzeiro recorreu e esse prazo é estendido porque a questão ainda vai ser discutida judicialmente. E é importante pontuar que esses 29 milhões dessa notícia que saiu hoje, eles fazem parte desses 330 milhões de reais que o Cruzeiro informou ontem, tá? Não é uma nova dívida, é apenas o desmembramento desse total aí que o clube está devendo. No final das contas, isso ainda vai se arrastar por muito tempo, vai dar muito pano pra manga, e a gente que é leigo, convenhamos, né? Eu acho que a gente não tem que esquentar muito a cabeça por isso, até porque o clube ter um departamento jurídico é justamente para resolver essas questões. E ninguém que entrou no Cruzeiro, especialmente após essa nova gestão do Sérgio, entrou sem saber a realidade. Todo mundo tá sabendo que o buraco é muito fundo, que a situação financeira do Cruzeiro é uma calamidade. Então, caras, é trabalhar, entendeu? Os camaradas são muito bem informados sobre isso, eles vão ter que dar um jeito aí de equacionar essa dívida, achar um jeito de pagar e postergando isso, e a situação é essa, tá? A gente tem que aprender a conviver com notícia ruim, isso vai acontecer por muito tempo e é reflexo do que aconteceu nos últimos anos. Mas não vamos esquentar a cabeça à toa, até porque nós não vamos resolver essa situação, a menos que você tenha 330 milhões de reais sobrando aí e quiser ir lá fazer uma doação pro Cruzeiro e pagar a dívida, seria ótimo. Mas como eu acho meio difícil que isso aconteça, galera, vamos com calma, tá? O pessoal tá trabalhando para isso, eles que têm que dar o jeito deles também. Se eles não tivessem competência, eles não estavam lá e não teriam abraçado isso aí também. Pelo menos é o que a gente espera, né? Mas de momento eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e que use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!